O que mais surpreende nesse negócio é que realmente em pouco tempo a gente passa de uma fase para outra. Porque um dia a gente é quem pergunta e no outro dia a gente é quem responde. Um dia a gente está aqui sentado, ouvindo alguém aqui de cima do palco falar, e no outro dia a gente está aqui em cima do palco falando para as pessoas. E o que torna isso possível é a gente ter passado pela jornada, ter vivido situações e ter tirado o melhor delas. E quando chega esse momento que a gente está aqui em cima do palco falando para as pessoas, a gente quer compartilhar, contribuindo com o melhor da gente, dando respostas e ajudando as pessoas a encontrarem a essência de por que fazer esse negócio. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o plano de negócio, que foi na nossa primeira reunião já com convidados, porque o Aldo tomou a decisão por nós dois, eu nem sabia qual era o negócio, e os nossos patrocinadores, nossos diamantes, Alain e Renata Chadrick, foram para São Paulo fazer a nossa primeira reunião, e o Alain e a Renata já eram pérolas, já eram profissionais, já tinham resultado, e Alain mostrou um plano brilhante, eu achei aquilo tudo realmente fascinante, mas eu olhava para Alain e para a Renata, eu acreditava que o negócio funcionava para eles, mas eu não conseguia acreditar que o negócio pudesse funcionar para mim e para o Aldo, era difícil de visualizar naquele momento. O Alain tinha o quadro do negócio, a roupa do negócio, a linguagem precisa, ele estava preparado para fazer aquilo. E eu olhava para o Aldo e pensava, é louco de acreditar que esse negócio pode funcionar para a gente. E o Alain é muito mais novo que a gente. Em nenhum momento eu parei para pensar que talvez também, quando ele tivesse começado, ele também ter tido inseguranças, que ele não sabia fazer isso e muito menos tinha resultado. E isso foi o suficiente para eu continuar com as minhas dúvidas. Porque naquele momento eu só conseguia focalizar no medo, na insegurança. Será que esse negócio vai funcionar para mim? E eu e o Aldo, a gente estava casado há 3 meses, a gente morava há 3 meses em São Paulo, a gente estava vivendo toda uma situação muito nova. A gente tinha um casal de amigos em São Paulo. A gente não conhecia muitas pessoas. A gente não era o maior exemplo das pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Mas o Aldo tinha uma certeza dentro dele. Ele sabia que se ele perdesse a oportunidade de ter sucesso naquele momento presente, certamente a gente sempre ia estar vivendo a angústia do futuro, ou então ia estar atrelado aos fracassos do passado. E isso ele não queria. Então me disseram que era importante eu encontrar um motivo, um desejo ardente que me fizesse capaz de me mover pelo negócio, de trabalhar pelo negócio. Eu tive que ir muito fundo nisso. Para mim isso era muito estranho, essa ideia, eu não estava acostumada com isso. E durante algum tempo eu misturava ter um sonho grande com megalomania. Eu era muito crítica nesse sentido. Mas nesse negócio, não importa o tamanho do seu sonho, mas o quanto você está disposto a trabalhar para realizar ele. E isso realmente é verdade. E nós mulheres somos sonhadoras, românticas, e muitas vezes a gente está buscando segurança. E eu identifiquei que esse era o motivo pelo qual eu me moveria, dar o melhor de mim para ter os resultados do negócio. Está no controle do meu próprio destino. E isso é uma grande coisa. Num lugar onde a crise não pudesse nos atingir, que nem empregados, porque tem patrão, pode ter, e nem empresário tradicional, que eu vivi isso muito bem, também podem ter, porque tem toda uma estrutura pressionando. E eu estou grávida, esperando meu bebê, e a sensação realmente de saber que nosso filho vai ser filho de pais livres é realmente uma tranquilidade. É uma coisa que todas as pessoas merecem. E só por isso, todos os sacrifícios valeriam a pena, sem dúvida nenhuma. E, como eu disse,
Eu era muito crítica com as pessoas, com Aldo, comigo mesma. E essa não é uma boa atitude, porque limita as nossas possibilidades e a nossa perspectiva também. E quando a gente se relaciona com pessoas, é muito mais fácil se a gente abre o coração para elas e se a gente estiver disposto a crescer junto. E crescimento pessoal é uma coisa que envolve necessariamente investimento e mudanças. Investimento, informação, conhecimento, que um próspero empresário precisa para levantar um negócio. E está sempre atento à direção certa. Na verdade, a gente toma a decisão de construir esse negócio 2 vezes. A primeira é quando a gente vê o plano de negócios e a gente fica feliz com a possibilidade de ficar rico e a gente entra para o negócio. E a segunda é quando a gente realmente decide que a gente está disposto a fazer alguma coisa para tornar essa possibilidade realidade. E isso é o que eu chamo de coragem de todos os dias. O que nós faríamos objetivamente para ter os resultados do negócio? Estaríamos dispostos a dedicar um pouco do nosso tempo? Estaríamos dispostos a investir no nosso crescimento pessoal? Estaríamos dispostos a nos expor e ouvir não de pessoas que a gente não conhece, de pessoas que a gente gosta? Qual seria o seu compromisso com o seu futuro? Certamente muito grande. Se você conseguisse identificar o que te moveria a fazer isso, um desejo ardente que queimasse por dentro, que te fizesse capaz de decidir seu destino, de mudar seu destino, um motivo pelo qual nenhum tempo a dedicar fosse um empecilho, um motivo pelo qual nenhum investimento fosse um sacrifício, um motivo pelo qual nenhum não pudesse te fazer parar. Porque pessoas não acreditarem no projeto não quer dizer que elas não acreditem em você. E a coragem de todos os dias é a gente acreditar que a gente pode mudar a nossa vida, mesmo que algumas pessoas nos digam não. Porque se a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, é somente uma decisão que qualquer pessoa pode tomar. E eu estou falando de trabalho, gente. Quem realmente estiver disposto a trabalhar sério para conseguir o que quer nesse negócio, pode ter o que quiser dele. Basta você decidir ser esse líder que você pode ser. E o que difere um líder de outras pessoas? Não tem um tipo físico ou intelectual para isso, mas de atitude. Um líder sabe o que quer, como quer, quando quer. Ele sabe consolidar um projeto de vida. E essa pessoa que eu vou falar para vocês agora, ele é um grande líder. Por isso, escutem com muita atenção. Eu vou me dirigir, primeiramente, a essas pessoas que tiveram a boa iniciativa, a boa atitude de atender a um convite, que provavelmente já viram o plano de negócios e tomaram a iniciativa de vir aqui essa tarde para investigar um pouco mais essa oportunidade. E aproveitando, vou estar falando também para quem já abriu o seu negócio, para quem já é um empresário dessa atividade e que, enfim, provavelmente, talvez algumas informações a respeito do negócio que você tem nas suas mãos, talvez te levem a começar a colocar mais energia, começar a empreender mais dentro do seu negócio. Talvez você não esteja dando tudo o que você pode, porque você não se deu conta da dimensão do negócio que tem nas suas mãos. Claro, esse negócio, ele é muito novo, ele é muito recente. No Brasil ele é um bebê, lá fora ele ainda é muito novo também. E isso dá margem a diversos tipos de interpretação, né? Esse negócio é o que se chama de uma mudança de paradigma. Isso é uma palavra que está muito na moda. Paradigma significa modelo. Então esse negócio é uma mudança de modelo. E quando acontece uma mudança de modelo, ocorre o seguinte: algumas pessoas não conseguem perceber que os modelos estão mudando. Então não acompanham essa mudança. Por quê? Porque quando o modelo muda, veja bem, esse negócio ele é tão novo
que ainda não existem fatos suficientes, ainda não existem dados disponíveis na sociedade suficientes para mostrar que você está fazendo a opção correta. Por quê? Quando o modelo muda, a opção que as pessoas fazem, ela não é totalmente uma opção racional. Se não existem dados suficientes, ela não pode ser uma opção totalmente lógica. Então, a opção que uma pessoa faz quando o modelo está mudando, em parte é uma opção racional, em parte é uma opção intuitiva, é alguma coisa que você faz com o coração. Você sente que você está fazendo a opção correta, você intui que essa é a melhor direção a tomar, mas você não tem dados que comprovem isso. Esse é o preço que os pioneiros vão pagar em qualquer negócio. O pioneirismo vai pagar esse preço. As pessoas que estiverem começando a desenvolver essa atividade nos próximos anos, 5, 6, 7, 8 anos no Brasil, elas vão continuar sendo pioneiros e elas ainda vão estar pagando esse preço de não serem propriamente bem entendidas nos seus propósitos. Por quê? Porque nesse momento, dentro desse negócio, existe uma visão de fora para dentro. Pessoas que não realizam essa atividade têm uma visão do negócio, e isso é muito natural, isso é muito normal. Por quê? Porque a imensa maioria das pessoas que está fazendo esse negócio também não entende direito o que é um negócio. Imagina quem está fora, né? Todos nós estamos aprendendo, a gente está desenvolvendo esse negócio, nós estamos há pouco mais de 2 anos e meio, e todo dia a gente aprende, poxa, eu não sabia que esse negócio era assim. Imagina quem está fora do negócio, não tem como avaliar o que é isso. Então você começa a escutar coisas, enfim, tem gente que acha que você é vendedor de sabonete. Mas vamos tentar entender um pouco mais dessa visão, vamos tentar entender um pouco mais do que significa isso. Veja bem, eu vou mostrar para vocês como que é fácil se equivocar a respeito da interpretação de uma nova tendência de negócio. Percebe o seguinte, imagina que você está sendo convidado para participar de um grande empreendimento, um grande negócio. E a pessoa que está te convidando está te fazendo a seguinte proposta. Está desenhando alguns círculos, né? E está te fazendo uma proposta maravilhosa. Vê o que você acha dessa proposta. A proposta é o seguinte: você vai entrar nesse negócio, digamos aqui, esse aqui é você, né? Você que está sendo convidado para participar desse negócio vai entrar nessa posição, tá? E a proposta consiste no seguinte: você é quem mais vai trabalhar, tá? Você é quem mais vai trabalhar, de todo mundo que está aqui. Agora, embora você que está aqui seja quem mais vai trabalhar, infelizmente você é quem menos vai ganhar. Olha como a proposta é boa. Ela vai um pouco além, ela é um pouco melhor. Você está entrando aqui, quem mais vai trabalhar, provavelmente quem menos vai ganhar, mas por mais que você trabalhe aqui nessa posição, muito dificilmente você vai chegar a ter o estilo de vida dessas pessoas que já estão aqui. A proposta é boa, né? Veja bem, quem aqui gostou da proposta, gostaria de entrar, fazer parte disso? Ninguém? Por que não? Porque talvez você olhando isso assim, você fale, não, peraí, isso talvez se assemelhe, sei lá, parece uma estrutura meio piramidal isso. Eu estou lá na base, eu sou quem mais trabalha, quem menos ganha, e dificilmente vou chegar a ter o estilo de vida dessas pessoas. Muito bem, eu não sei por que a maioria de vocês não levantou a mão. Porque se você reparar bem, se você olhar bem para isso aqui é muito parecido com o seu emprego. Muito parecido com o seu emprego, né? Agora você viu, agora você percebeu, né? Você está ali, veja bem, isso aqui poderia ser o organograma de uma grande empresa, né? Aqui poderia estar o presidente, vice-presidentes, diretoria, subdiretoria, e aqui está sub você, né? Poderia ser. Veja bem, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Primeiro, eu estou muito à vontade para falar disso aqui, porque durante 15 anos eu tive nisso aqui,
Fui empregado 15 anos. Eu tenho um profundo respeito pelo emprego das pessoas. Isso é só para mostrar que tipo de estrutura em que você está colocado. Por que isso é importante? Pelo seguinte, eu estava falando em mudança de modelo. Percebe o seguinte, a nossa sociedade, todas as sociedades do mundo, cada vez estão mais ricas. Se as pessoas não estão ficando mais ricas, e a sociedade está cada vez mais rica, alguma coisa está errada. O que pode estar errado? Talvez você não esteja no local certo. Talvez você não esteja na posição correta para se beneficiar de uma sociedade cada vez mais rica. Isso por quê? Qual é o modelo que mudou? Qual é o sistema que mudou? Veja bem, até algum tempo atrás, a coisa que mais tinha valor como mercadoria nessa sociedade era o trabalho. As pessoas que trabalhavam, que davam duro dentro do mercado, essas pessoas cresciam na vida. Hoje em dia, o trabalho não tem mais valor como mercadoria. Ele sobra. Existe uma demanda de mão de obra, existe pouca oferta de emprego. Né? Qual é a mercadoria que substituiu o valor do trabalho? Chama-se informação. Hoje em dia, se beneficia de uma sociedade cada vez mais rica quem mais tem informação. E é muito fácil você perceber isso. Veja bem, você ter um emprego, você ter um contrato de trabalho com alguém, isso é uma coisa muito antiga. Isso é uma coisa que já tem 2 séculos de existência. Então, o contrato de trabalho, ele caducou, e hoje em dia ele é muito parecido com um contrato de aluguel. Percebe o seguinte, se você mora num imóvel alugado, durante 5 anos você paga aluguel para alguém. Ou seja, aquele proprietário daquele imóvel está se capitalizando através do dinheiro que você está pagando para ele todo mês. Depois de 5 anos, esse proprietário te despeja. O que você leva com você? Rigorosamente nada. Você vai embora e você capitalizou aquela pessoa durante 5 anos e saiu com as mãos abanando. Se você pensar no teu contrato de trabalho, é exatamente igual. Durante 5 anos, você capitaliza alguém trabalhando para alguém. Claro, nenhuma empresa pode pagar a você o que você merece. Porque se uma empresa pagasse para você o que você merece, a empresa quebrava. Né? Então, durante 5 anos você está trabalhando para alguém, está capitalizando alguém. Depois de 5 anos, essa pessoa te manda embora. E o que você leva com você? Nada. Então é igual. Ou seja, o valor é o mesmo desse contrato. O que aconteceu foi o seguinte: a nossa sociedade, ela engendrou estruturas como essa aqui. Estruturas extremamente hierárquicas, ou seja, existe uma hierarquia muito forte aqui dentro que não permite mobilidade nenhuma. E veja bem, a grande ironia da história é que o que a gente está desenvolvendo, marketing de rede, marketing multinível, é o primeiro sistema linear da história. E isso é muito fácil perceber. Começa pelo seguinte: o nosso negócio não existe chefe. Cada empresário aqui é dono do seu negócio, ninguém é chefe de ninguém, ninguém é patrão de ninguém. Então, no nosso negócio, o que aconteceu? A chefia foi substituída pela liderança. E é muito diferente. Por quê? O seu chefe, você obedece porque você tem juízo. Liderança, você segue porque existe confiança mútua. Você vê que aquela pessoa está seguindo o caminho correto, você resolve seguir e acreditar naquela pessoa. É muito diferente. Não é chefia, é liderança. Né? E, veja bem, existem uma série de fatores para você entender a posição que você está e o que pode mudar se você mudar a sua posição. Esse negócio é a mesma oportunidade para todo mundo, é uma oportunidade linear. Todo mundo aqui começa do zero, não importa o nome que você tem, o sobrenome que você tem, você vai ter que construir esse negócio para ter o resultado dele. Então percebe o seguinte: se você quer ter definitivamente a certeza em que tipo de estrutura que você está entrando, que tipo de negócio que você tem na mão, começa a fazer a seguinte análise. Vamos falar agora do marketing de rede. As pessoas veem esse plano, né? E muito levianamente, a primeira interpretação qual é? Não, isso é pirâmide, né? Essa é a primeira estrutura não piramidal da história. Por quê? É muito fácil você perceber.
Percebe o seguinte: qualquer estrutura que você esteja envolvido, seja como empresário, seja como empregado, existe necessariamente gente que está em cima e gente que está embaixo. Necessariamente. Existe uma hierarquia tão forte que as pessoas que estão em cima barram o acesso de quem está embaixo. É assim que funciona. Muito bem. No marketing de rede, não existe em cima e não existe embaixo. É uma estrutura linear. Todo mundo está na mesma linha. A maior prova disso qual é? Existem pessoas nesse negócio que estão no nível de direto e que já têm esmeraldas na sua organização. Existem pessoas que estão no nível de esmeralda e que já têm diamantes na sua organização. Outro ponto qual é? Numa estrutura hierárquica, capitalista, clássica, não existe fluência de informação. A informação não flui. As pessoas que estão na hierarquia da empresa não deixam que as informações mais qualificadas cheguem à base da empresa. Por quê? Porque senão o sujeito que está abaixo de você, ele pode tomar o seu emprego. Existe essa competição, né, entre as pessoas. Numa estrutura de marketing de rede, a informação flui desde lá de cima até lá embaixo. A informação flui livremente. Você pode ter alguém aqui que pode estar lá nas nuvens, pode ser o maior nível do mundo nesse negócio. O interesse dessa pessoa é que a informação flua livremente dentro da organização. Isso também é muito fácil de perceber. Aqui não existe informação secreta. Não tem segredo. Você tem fitas, você tem seminários, você tem convenções. Eu e André, a gente teve um bom exemplo disso também. Há mais ou menos um ano atrás, nós tivemos o privilégio de sermos anfitriões de um grande empresário de marketing de rede lá em São Paulo. Ele estava vindo participar de um evento e nós convivemos com esse empresário durante 4, 5 dias. E durante esses 4, 5 dias, esse empresário passava todas as informações importantes para a gente, dizia coisas, informações que podiam ajudar no nosso crescimento. E esse empresário é um empresário muito bem sucedido nisso aqui. Talvez você já tenha ouvido falar nele, ele se chama Tim Foley. Talvez você já tenha ouvido falar nessa pessoa. Enfim, então você senta durante dias com um mega empresário desse negócio, que fica te passando informações cruciais para você ter um negócio tão grande quanto o negócio dele. Marketing de rede não é um negócio de meter pessoas, é um negócio de ajudar pessoas. É muito diferente, né? Muito diferente. Isso é bom você ter claro. Eu quero que você entenda o seguinte: por que eu estou falando disso tudo? Estou falando disso tudo somente pelo seguinte: eu quero que você seja levado a entender que marketing multinível não é um negócio opinável. Isso não é uma ideia que um dia alguém teve e que deu certo. Isso é um fato econômico mundial. Ou seja, ele não é opinável. Isso é alguma coisa que vem dando certo há 4 décadas no mundo inteiro. Então, ninguém tem informação suficiente, tem legitimidade para opinar a respeito disso. A única opinião que alguém pode dar para você é a seguinte: eu quero participar disso e quero ter o resultado disso, ou eu não quero participar disso e jamais vou ter o resultado disso. Essa é a única opinião que importa. As pessoas talvez não entendam a mudança de modelo, cabe a gente explicar, mas não deixa as pessoas falarem o que elas quiserem a respeito disso aqui. Elas não têm o menor conhecimento de causa. Se você entende essa estrutura, você vê que a estrutura é diferente. É uma estrutura que ela muda completamente a maneira das pessoas se relacionarem. O que é marketing de rede? São empresários se relacionando com empresários, numa relação que eliminou os custos fixos. Todo mundo tem a mesma oportunidade de levantar o seu próprio negócio. Então, essa é a estrutura. Qual é o resultado que essa estrutura te permite? Se a estrutura é tão diferente assim, ela tem que trazer um resultado diferente. Que resultado é esse? Você, quando começou a sua vida profissional, quando você começou a trabalhar, você não começou a trabalhar simplesmente por trabalhar. Alguma coisa existia na sua cabeça. Não, eu vou buscar aquele emprego porque eu acho que se esse emprego me pagar bem, eu vou poder mudar de automóvel. Não, eu vou abrir a minha empresa porque se a minha empresa der certo, eu vou poder ter a casa que eu queria. Ou seja, você tinha algum motivo para se mexer e começar a desenvolver alguma atividade. Esse motivo que você tinha, eu chamo genericamente de estilo de vida. Ou seja,
não é uma coisa só. Provavelmente você não tem o emprego que você tem hoje simplesmente porque você queria mudar de carro. É um conjunto de coisas. Talvez você quisesse fazer viagens, talvez você quisesse ter automóveis importados, morar numa casa na praia, talvez você quisesse dar uma boa educação para os seus filhos, ter tempo para viver para a sua família. É uma série de coisas, não é uma coisa só. Então o que acontece? Você começa a trabalhar, você abriu o seu primeiro negócio, pequeno, médio negócio, você está trabalhando numa empresa, e você começa a gerar um resultado financeiro, a sua renda, que eu chamo de renda direta. O que é renda direta? É aquela renda que é produto do seu dia a dia de trabalho, diretamente proporcional ao que você faz. E é uma renda que depende da sua presença física constante para ser gerada. Se você é empregado e você não está no dia a dia do seu emprego, te mandam embora, você não recebe seu salário. Se você é empresário e você não está no dia a dia da sua empresa, você compromete o seu negócio. Por isso se chama renda direta. O que acontece com essa renda direta? Você começa a trabalhar, você começa a ganhar algum dinheiro, e aí começam a acontecer fatores externos que influenciam a sua renda. Você é empresário e de repente vem um momento de euforia, você começa a ganhar um pouco mais. Mas de repente a inflação está explodindo, você começa a perder. Você é empregado e o custo de vida está subindo, teu dinheiro está diminuindo, desce mais um pouquinho, depois sobe um pouquinho. Não, mas agora está vindo um momento de grande recessão. Tanto empresários tradicionais como empregados também estão perdendo. E você vai vivendo isso, não uma semana, não um mês. Você vive isso 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. A vida está passando. E esse é o teu nível de renda. Veja bem, a renda que você gera, depois de algum tempo, você percebe o seguinte: a renda que eu estou sendo capaz de gerar na minha empresa, a renda que eu estou sendo capaz de gerar no meu emprego, não está sendo suficiente para me dar aquele estilo de vida que eu queria ter, aquele estilo de vida que foi a razão de eu começar a trabalhar, de eu começar a empreender. Então o que você faz? Você cria um sub-estilo de vida. Isso é o que todo mundo faz. Claro, quando eu comecei a trabalhar, eu imaginava que eu ia comprar uma Mercedes-Benz do ano. Só que de repente o seu automóvel que está parado aqui em fora é um Chevette 68. Quando você começou a trabalhar, você pensava, não, se o meu negócio der certo, eu vou fazer 2 viagens para a Europa por ano, de primeira classe. Provavelmente você passa o fim de semana em Teresópolis ou em Angra dos Reis. É isso que você faz. O que se chama isso? Subestilo de vida. Não foi por isso que você começou a colocar o seu tempo, a sua energia e o seu esforço. Veja bem, isso não é culpa sua. Eu não estou dizendo que isso é culpa sua. Isso é uma constatação. Não é culpa de ninguém. É assim que a maioria das pessoas vem vivendo. Então você olha para isso e você pensa, poxa, há anos que eu venho vivendo isso. Qual é a saída? Por quê? Porque nesse processo de se manter, de viver um subestilo de vida, isso aqui já consome 40, 50 horas do teu tempo toda semana. Você não tem como dedicar mais tempo para isso. Você não tem como trabalhar mais. E o que você faz não é suficiente para ter o estilo de vida que você queria. E se você deixar, se você continuar aí, você jamais vai chegar a ter o estilo de vida que você queria. Muito bem, isso era a minha realidade também há 2 anos e meio atrás, depois de quase 15 anos trabalhando como empregado. Aí me disseram o seguinte: a minha perspectiva qual era? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Essa era a minha perspectiva, como eu acredito da maioria das pessoas. Só que me disseram o seguinte, que havia uma outra maneira de reverter essa situação. Me apresentaram um projeto chamado marketing de rede, marketing multinível. Eu imagino que todo mundo aqui está um pouco familiarizado com o que seja uma franquia. Mas eu vou recapitular brevemente o que isso significa para você entender que tipo de renda que você pode gerar nesse negócio. O negócio de franquia começou uns 40 anos atrás. Um empresário americano, ele era vendedor de máquina de milkshake. E ele um dia estava passando por uma lanchonete.
Ele entrou, ele viu que tinha muita gente naquela lanchonete, e ele gostou da decoração, ele gostou da comida, ele gostou do atendimento, e ele falou, poxa, se eu pudesse fazer uma lanchonete exatamente igual a essa, eu ia ter o mesmo resultado que esses empresários têm. E ele resolveu comprar os direitos de reproduzir aquela lanchonete. E o nome dos irmãos que venderam esses direitos para ele, donos daquela lanchonete, eram os irmãos McDonald's. Então ele comprou os direitos. E ali começou a nascer o que hoje é o Império McDonald's. Esse empresário é um empresário americano chamado Ray Kroc. E esse empresário, então, ele teve a seguinte ideia: cada empresário que quiser ter um negócio exatamente igual ao meu, eu estou disposto a ensinar, eu estou disposto a apoiar, eu estou disposto a mostrar a tecnologia. Mas, em contrapartida, cada empresário desses que levantar um negócio igual ao meu, vai ter que me dar uma pequena participação sobre o seu faturamento. Ou seja, ele tinha um negócio, cada empresário que quisesse ter um negócio igual ao dele, ele ajudava, ele apoiava, e esse empresário retornava para ele uma pequena participação sobre o faturamento. E assim começou a se desenvolver o negócio de franquia. Veja bem, isso aqui tem 40 anos. Há 40 anos atrás, ninguém queria isso aqui. O Ray Kroc, ele fundou o McDonald's e ele começou a oferecer. Vem cá, você não quer ter uma lanchonete igual a minha, não? Eu te ensino, eu te apoio, eu vou te ajudar a levantar um negócio e em contrapartida você me dá 1,5% de participação sobre o seu faturamento. Ninguém queria. Ninguém queria. Falava, pô, que negócio maluco é esse? A opinião pública americana achava isso muito estranho. Pô, quer dizer que eu vou dar participação sobre o meu negócio para ele? Por quê? As pessoas, quando o McDonald's foi criado há 40 anos atrás, diziam o seguinte: esse negócio de McDonald's é pirâmide. É isso que elas falavam. Veja bem, gente, isso tem 30 anos. É que um empresário, o Ray Kroc vivia na Califórnia. Um empresário lá na Flórida, lá no sul dos Estados Unidos, falou, eu achei boa essa ideia. Eu quero ter uma lanchonete igual a sua. Foi o primeiro franqueado do McDonald's. Só para vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás, 1960 e picos, esse empresário pagou pela franquia McDonald's, sabe quanto? $950. Sabe quanto vai te custar hoje? $500 mil. Sabe como é que se chama isso? Mudança de paradigma. Há 30 anos atrás, ninguém queria e custava $950. Então, assim começou. E aí eles começaram a perceber o seguinte, que aquela participação que esse empresário tinha sobre cada negócio que ele ajudava a levantar, não era mais renda direta. Por quê? Porque era uma participação sobre outros negócios. E chegava um ponto em que acontecia o quê? A renda que ele tinha pelos negócios que ele tinha ajudado a levantar era maior do que a renda direta dele. Então essa renda ganhou o nome de renda residual. Ou seja, era um pequeno residual, um pequeno percentual que ele tinha direito pelo quê? Por ter ajudado outros empresários a terem sucesso. Se você quer ir pelo caminho empresarial, o que você faz? Você tem uma franquia de multinível, em que pessoas estão te passando todo o know-how que você precisa para levantar um negócio. Cada negócio que você ajudar a levantar, vai te dar uma pequena participação. Isso é que funciona no multinível. Começar a levantar um negócio de rede, você vai ajudar pessoas a levantarem outros negócios e vai ter essa participação. Né? Então esse é o resultado que pode vir desse negócio, de uma franquia de multinível. Ele vem num momento importante, no momento, como eu falei, em que não existe mais valor para o trabalho. Existe inclusive uma controvérsia nesse momento no Brasil. As pessoas não sabem se nós estamos num momento de recessão ou num momento de desaquecimento. Porque há uma diferença. Desaquecimento é quando o seu vizinho perde o emprego. Recessão é quando você perde o seu. É muito diferente, né? Então é bom você abrir o olho, né? E começar. Muito bem. Aqui está você. E agora você vai começar a levantar o seu negócio.
A primeira coisa que você vai precisar para levantar esse negócio é definir qual é o passivo da sua empresa. Veja bem, toda empresa, todo negócio que começa tem um passivo. O sujeito investe $200 mil, vai passar o resto da vida trabalhando para recuperar esse dinheiro. Nesse negócio você não investe dinheiro nenhum. Então o seu passivo nesse negócio, ele está no futuro. O seu passivo é o seguinte: o que eu jamais vou ter na minha vida se eu não fizer esse negócio? Esse é o teu passivo. Onde é que está esse passivo? Está dentro de uma gaveta. Que gaveta é essa? Veja bem, quando você começou a trabalhar, não importa se você trabalha 1, 2, 5, 10, 20 anos, as coisas que você imaginou que você ia ter na vida estão guardadas dentro de você. Só que você, aos poucos, foi se esquecendo dessas coisas, foi guardando elas dentro de uma gaveta. Provavelmente a sua gaveta já está cheia de poeira, está enferrujada, talvez você já tenha até perdido a chave. Mas as coisas que você um dia quis para a sua vida estão lá guardadas no seu subconsciente. Então todo mundo tem essa gaveta dentro de si, ou seja, estão lá guardados, estão lá armazenados os seus sonhos. O que você precisa fazer é desengavetar os seus sonhos, desengavetar os seus objetivos de vida, porque é isso que vai te manter funcionando dentro desse negócio. Esse é o teu passivo nesse negócio. Se você não tem isso, dificilmente você vai levantar esse negócio. Você precisa tirar essas coisas para fora e tornar essas coisas vivas para você. O que você tem que fazer? Começar a definir verdadeiramente o que você quer. Não se livra disso. Ou seja, se você está levantando esse negócio, alguém chegou para você e falou: olha, você precisa definir um objetivo, você precisa definir o que a gente chama de sonho, e você simplesmente se livrou disso. Você pegou uma folha de papel e escreveu lá: ah, eu quero um automóvel, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Você está se livrando de uma tarefa sua. Por quê? Porque não é meia dúzia de coisas escritas numa folha de papel que vão fazer você sair toda noite de casa para mostrar esse plano e para compartilhar essa oportunidade. Essa é uma oportunidade que precisa ser compartilhada. Nós compartilhamos essa oportunidade com outros indivíduos, com outros seres humanos. É assim que funciona o negócio. O que está escrito numa folha de papel não tem força suficiente para fazer você se mexer. O teu sonho tem que ser uma coisa viva. O teu sonho não pode ser uma opção na sua vida. Entende o seguinte: se você tem coisas que você imagina que você quer, você tem um catálogo das suas fantasias. É isso que você tem, uma lista. Não, isso tem que ter um valor emocional para você. Quais são as coisas sem as quais você não pode viver? Você não pode continuar vivendo, você não admite passar o resto da vida sem ter determinadas coisas. E eu não estou falando só de coisas materiais. Talvez o que te motive seja um automóvel importado, talvez seja uma casa, sei lá. Eu não entrei para esse negócio pelo automóvel que eu dirijo hoje, pelo apartamento onde eu vivo hoje. Eu entrei nesse negócio porque eu queria ser livre. E liberdade era uma coisa que tinha valor emocional para mim. Depois de 15 anos trabalhando para os outros, liberdade era uma coisa que eu estava disposto a pagar qualquer preço para ter. Não era opcional. Eu não estava disposto a passar o resto da minha vida tendo que acordar todo dia e trabalhar para alguém. Então talvez o teu sonho, o teu valor, o que está dentro da sua gaveta, não seja necessariamente uma coisa material. Eu não sei o que é para você. Eu não sei, acordar com o seu marido, acordar com a sua esposa, sem pressa. Não precisa ter pressa para nada. Nunca mais ter pressa na sua vida. Acordar sem pressa, comer sem pressa, dormir sem pressa, fazer aquilo sem pressa. Tudo. Tem gente que faz tudo com pressa, né? Aquela insatisfação, né? Enfim, isso tem que ter um valor emocional para você. Outro ponto, você já definiu o que você quer, agora você precisa definir um prazo para isso acontecer. Veja bem, não é um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ser livre. Isso tem que ter uma data definida. Então, muito bem, como vai ser o início desse negócio? Você abriu um negócio, você não tem certeza de nada, pessoas estão te dizendo que esse negócio não funciona, pessoas estão te dizendo asneiras, estão te dizendo leviandades, mas você pode estar sendo levado pelo buraco negro das informações equivocadas. Então você, embora você saiba o que você quer, embora você entenda que isso talvez funcione, você não consegue colocar ação em cima disso. Por quê? Porque no fundo, você não acredita que isso vai funcionar para você. É muito natural.
Claro, existe uma maré de gente aí fora com os mais diferentes tipos de interpretação do que você está fazendo. Então veja bem, a primeira coisa que você tem que saber é se isso funciona ou não. E é muito fácil perceber isso. Veja bem, alguém aqui tem um conhecido, conhece alguém que seja dono de um restaurante? Alguém tem? Conhece dono de restaurante? Ótimo. Alguém aqui conhece alguém que seja dono de uma loja, de um comércio? Bastante gente. Muito bem. Se amanhã o teu conhecido chegar para você e falar o seguinte: olha, quebrei, vou ter que fechar a minha loja, vou ter que fechar o meu restaurante. Isso vai significar para você que loja e restaurante são negócios que não funcionam? Não. O negócio funciona. Quem não funciona é o empresário. O empresário não funciona, embora esse empresário jamais vá admitir isso, né? Lojas e restaurantes funcionam, mas aquele empresário não funciona. Não funcionou naquele momento. Marketing multinível é exatamente igual. Nesse negócio tem muito empresário que não funciona. Fica um mês no negócio, sai do negócio e diz que o negócio não funciona. Claro, ele é que não funciona. Quem é o empresário que é mau empresário? Todo negócio tem maus e bons empresários. Nesse negócio tem muito mau empresário. É muito fácil ser mau empresário nesse negócio, porque esse negócio não tem passivo. Você entra, você bota 200 pratas, e daí? O que isso significa na tua vida? Então veja bem, o mau empresário, quem é? É aquele que não está disposto a mudar. O mau empresário não está disposto a mudar. Ele não está disposto a mudar para se adaptar às novas circunstâncias da vida. E o mau empresário que não muda, o que ele faz? Ele reclama. Reclama o tempo inteiro. Se você entende que o negócio funciona, o teu papel como empresário é... O papel do empresário desse negócio, basicamente ele tem que exercer 3 atividades. É o que qualifica o empresário desse negócio. Primeira atividade, esse empresário precisa mover produtos. Muito bem. Segunda, formação empresarial. Todo empresário de marketing multinível precisa de uma formação. Você nunca fez isso, você precisa se formar. A formação do empresário de multinível qual é? Ele precisa aprender a ajudar pessoas e ter mais habilidade em se comunicar, porque ele lida com um universo de pessoas muito diferentes. Essa é a formação. Da onde vai vir a sua formação? Através de fitas e livros, através de seminários, através de reuniões abertas e de convenções. Essa é a formação do empresário. E aí, veja bem, a única inversão que você precisa fazer, o único investimento que você faz nesse negócio não é no negócio. O negócio não tem inversão, é em você. Por quê? Como eu falei antes, teu trabalho não tem mais valor, o que tem valor é a informação que você tem. Então você precisa investir na tua formação. Terceiro papel do empresário, chama-se duplicação. O mesmo sistema que você usa para se educar, você usa para educar toda a tua organização. Duplicação é uma área muito fundamental nesse negócio. Você precisa compartilhar essa oportunidade com outras pessoas. Duplicação para quê? Para você ter um negócio grande, um negócio sólido, seguro, próspero. Escuta rapidamente essa história. Em setembro de 92, eu e a Andréia, a gente vivia aqui no Rio. Mais de 30 anos de vida no Rio. E eu era publicitário, jornalista durante 8 anos, publicitário durante 6 anos. Quando eu recebi uma proposta profissional. Uma proposta de uma das maiores agências do mundo, com sede em São Paulo, me fez a seguinte proposta: sai do Rio, se muda para São Paulo. Você vai receber salário em dólar, apartamento, automóvel, enfim, tudo o que você pode imaginar. Era uma época, enfim, 2 anos e meio atrás, o Rio não estava muito bem, infelizmente. E naquele mês, nós estávamos nos casando. E eu fui falar com a Andréia, falei: Andréia, hoje eu recebi a maior proposta profissional da minha vida, depois de 14 anos. Uma proposta irrecusável. Eu falei: o que você acha da gente ir para São Paulo? Ela falou: Aldo, a gente não conhece ninguém em São Paulo. A gente nem conhece São Paulo, para dizer a verdade. A mudança, gente, a gente vive nessa cidade maravilhosa. Vocês sabem o que é viver em São Paulo. Mas, enfim, é o tipo de proposta que naquele momento, a gente se casando, começando a vida, não dava para abrir mão. E eu tomei a decisão da gente ir para São Paulo. Mas, veja bem, se para mim o início de vida em São Paulo foi muito duro, para a Andréia foi 10 vezes mais. Por quê? Porque eu pelo menos tinha ido com objetivo.
trabalhar numa das maiores multinacionais de publicidade do mundo, ganhando muito bem, conhecendo novas pessoas, num mercado maravilhoso. A Andréia não. Ela não tinha o que fazer. Não conhecia ninguém, não sabia andar sozinha em São Paulo, passava o dia inteiro dentro de casa, angustiada. Mas, enfim, a gente estava disposto a pagar aquele preço, porque a recompensa parecia ser muito boa. Começamos a vida em São Paulo. Comecei a conhecer colegas de profissão, publicitários como eu. Até que começou a haver algumas mudanças dentro dessa agência. Houve uma mudança a nível de diretoria internacional para a América do Sul, entrou um novo vice-presidente nessa multinacional, e ele começou a reformular a equipe da agência. E aquilo foi um processo muito doloroso para mim, porque eu estava recém fazendo amigos em São Paulo, e alguns daqueles colegas que eu estava acabando de conhecer, começaram a ser mandados embora. E eu comecei a perder os poucos amigos que eu tinha, num processo muito feio, de demissões em massa de pessoas. E eu me sentia muito mal com isso, principalmente pelo quê? Eu não era de São Paulo. Eu estava 2 meses em São Paulo e eu falava, poxa, Andréia, provavelmente eu estou tomando o lugar de alguém daqui. Alguém que tem família, está perdendo o seu emprego e eu estou aqui, mas paciência, o que eu posso fazer? Me convidaram e aqui estou eu. Muito bem, esse processo continuou até que em dezembro de 92, de uma equipe que quando eu cheguei era composta de 135 pessoas, nós estávamos praticamente reduzidos a 20 e poucas pessoas. O meu departamento de criação, quando eu cheguei tinha 35 pessoas, em dezembro eram apenas 6. Mas enfim, são processos que acontecem em qualquer grande agência, em qualquer grande empresa, e na verdade a nossa perspectiva era a seguinte: a gente tinha ido para São Paulo praticamente em outubro, a gente ia trabalhar novembro e dezembro já é Natal, Ano Novo, a gente ia voltar para o Rio, para rever a nossa família, para rever os amigos, a gente tem muitos amigos aqui, toda a nossa vida a gente viveu aqui. Só que, na véspera do Natal, 22 de dezembro de 1992, foi convocada uma reunião. E nós imaginávamos que era exatamente para colocar os planos para o ano de 1993. Essa reunião foi convocada, nós que éramos os últimos remanescentes da agência, estávamos lá na sala de reunião, quando a diretoria informa o seguinte para a gente: olha, a mudança vai ser mais profunda do que a gente imaginava. Vocês todos estão demitidos também. Bom, vocês estão achando graça? Maravilhoso. 2 meses e meio depois de ter largado toda a minha vida no Rio de Janeiro, emprego, apartamento, família, amigos, 2 meses depois, eu estava na rua em São Paulo. Rua. Veja bem, a minha carreira não começou ontem. 14 anos de carreira. Jornalista e publicitário. Quem aqui é do meio, talvez me conheça. Eu trabalhei a minha vida inteira no Rio de Janeiro. Muito bem, essa era a nossa realidade. Aquilo foi um susto para mim, eu quase morri. E eu ficava pensando o seguinte: acabou a vida para mim. Depois de 14 anos, tu toma um golpe desse. Isso de por um lado. Por outro lado, eu estava indo buscar a Andréia, num estágio que ela estava começando em São Paulo, e eu pensava na minha cabeça o seguinte: o que eu vou dizer para ela? Depois de 2 meses e meio, pagando um preço muito alto para estar aqui, acabou. Fui pegar ela, e a única coisa que eu consegui dizer para ela foi o seguinte: Andréia, desculpe por ter te feito passar pelo que a gente passou. E ela entendeu, ela viu que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Nós fomos para casa, e aquela foi a pior madrugada das nossas vidas. Os dois dentro de um apartamento em São Paulo, que já não era mais nosso. A gente ficava olhando aquela cidade lá fora e pensando o seguinte: a gente não pode mais ficar e a gente não pode mais voltar. O que a gente faz da vida? Eu sei que o sábado amanheceu e eu estava com ideia fixa: eu vou destruir esses caras. E eu liguei para a única pessoa que a gente sabia que vivia em São Paulo, um amigo de muito tempo. Eu liguei para ele e a mãe dele atendeu e falou assim: olha, o Cláudio não está mais morando em São Paulo, foi para o Rio. Eu falei: tudo bem, eu ligo para o Rio, não tem problema. Liguei para o Rio, consegui encontrar esse amigo, tinha vivido 18 anos em São Paulo, e falei para ele, Cláudio, você precisa me ajudar. Me aconteceu uma situação trabalhista muito séria, eu preciso de um parecer jurídico, de alguém que me diga que tipo de direitos que eu tenho, porque eu quero processar uma empresa. E ele me deu a indicação de um advogado em São Paulo. Eu liguei, e esse advogado não estava. Eu liguei de novo para ele, ele me deu o telefone de outro advogado, amigo dele. E aí eu liguei, e efetivamente esse advogado atendeu. Era um advogado que não era de São Paulo, era do Rio. E eu falei: olha, vem cá, você não me conhece,
Estou te ligando por indicação de um amigo comum. E o que está acontecendo comigo é isso e aquilo. Expliquei para ele, ele me falou, olha, você tem esse tipo de direito, aquele tipo de direito, essa não é muito a minha área, na verdade eu já estou aposentado da advocacia. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, o que você acha de analisar um projeto para se tornar dono do seu próprio negócio? O nome desse advogado era Alan Chadrick, meu patrocinador nesse negócio. Eu nunca tinha falado na minha vida. Nunca tinha visto, nunca tinha falado. Que me fez uma proposta. É claro que eu não acreditei naquilo, né? Eu desliguei o telefone e falei, André, acabei de falar com um maluco. O cara é maluco, pô. Eu ligo para pedir um parecer, o cara me diz que tem um negócio fabuloso, pessoa que eu nunca vi na minha vida. Mas o que aconteceu? Nós voltamos para o Rio de Janeiro para passar o Natal. E eu fiquei curioso. Véspera do Natal, dia 24, eu ligo para esse tal de Alan Chadrick. Vem cá, cara, que negócio tão maravilhoso é esse que você tem para me apresentar? Ele me disse o seguinte, olha, a gente precisa se encontrar amanhã, porque eu preciso te mostrar, te falar a respeito disso, precisa apresentar algumas pessoas. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu não te conheço, eu não tenho tempo a perder. E além do mais, amanhã é Natal e eu nem vou estar no Rio. A minha família tem casa aqui em Teresópolis, eu estou indo para Teresópolis. Ele falou, eu também. Eu não sei se era verdade ou não. Mas eu falei, olha, você sabe ali onde é a Granja Comari, onde tem a CBF ali? Ele falou, sei, pois é, a minha casa é ali. Ele falou, a minha é perto dali. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, qualquer hora a gente se vê. Se você quiser, você aparece lá. Dia 25 de dezembro de 1992. Eu nunca mais vou esquecer essa data. 1h da manhã. Batem na porta da minha casa em Teresópolis. Não, Alan e Renata Chadrick. Entrou em casa, não falou nada. Aqueles dois garotos, advogado aposentado, aos 24 anos de idade, se senta na sala de casa e fica olhando para a minha cara. O que você gosta? Qual é o seu sonho? Eu falei, cara, que papo furado é esse, cara? Me diz qual é o negócio que você tem. Não, um negócio muito grande. Eu falei, mas cara, eu não quero saber se é grande ou pequeno, eu quero saber o que é. O que vocês gostam de fazer? E ficou falando isso a noite inteira e não mostrou o negócio. O Alan era pérola no negócio já, né? Ele já tinha a postura do negócio. Eu só fui conhecer o plano 2, 3 dias depois. A Andréia nem estava mais. Eu fui patrocinado no negócio e resolvi voltar no ponto onde a minha vida tinha parado. Voltamos para São Paulo. Chegamos em São Paulo com esse negócio maravilhoso nas mãos. Enfim, começamos a levantar o negócio em fevereiro de 93. A gente não tinha lista em São Paulo, como a Andréia falou, a gente não conhecia ninguém. A gente começou a aprender, a escutar as fitas. A princípio ela também não acreditava, depois ela passou a acreditar, ela viu que o negócio estava funcionando. Eu tive que arrumar um novo emprego em São Paulo, né? Fui bater na porta de outras agências, porque eu sabia que ia precisar de dinheiro para me manter até esse negócio começar a funcionar para a gente. O meu segundo emprego em São Paulo durou tempo suficiente para a gente chegar direto nesse negócio. Muito bem, pessoas ajudaram muito a gente é muito grato a essas pessoas, Alan, Renata, enfim, as pessoas acreditaram mais na gente do que a gente mesmo. Levantamos esse negócio lá em São Paulo, a princípio sem conhecer ninguém, hoje a gente conhece bastante gente lá naquela cidade, e eu estou dizendo isso para vocês simplesmente pelo seguinte, gente, se nós fomos capazes de levantar esse negócio numa cidade que a gente não conhecia ninguém, vocês não têm ideia do que não é conhecer ninguém em São Paulo. É muito duro, né? Qualquer pessoa que está aqui pode levar esse negócio muito mais longe, muito maior que a gente. Acredita em você. O único conselho que eu te dou, não espera chegar no ponto que eu cheguei. Não espera. Não fica achando que a tua situação hoje, como empregado ou como empresário, é a situação mais cômoda do mundo, porque não é. Eu também achava isso, né? Eu também era pule de 10. Eu era a única pessoa na face da terra que todo mundo em São Paulo achava que estava livre desse tipo de ameaça. Isso vale a pena.